Lasciate ogni speranza, voi que entrate. Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui novamente. Hoje para comentar essa inscrição que está na entrada do inferno dantesco. Sempre pensei e conversei já com alguns amigos a respeito de quem teria colocado essa inscrição na entrada do inferno. Seria um Lúcifer interessado já em espizinhar aqueles que estavam entrando por lá, de modo mais ou menos irônico, ou seria um Deus misericordioso que já, desde a entrada, retiraria as expectativas negativas, o que faria com que os futuros danados ali tivessem já uma concretude inicial, mesmo que no plano das ideias, daquilo que lhes esperaria. É essa reflexão desse vídeo, em cima especialmente das contribuições de São Tomás de Aquino a respeito do assunto. Um pouco antes da entrada no inferno, Virgílio e Dante se deparam com uma inscrição que ou é ameaçadora ou é esclarecedora. Por mim se vai a cidadela ardente, por mim se vai a sempiterna dor, por mim se vai a condenada gente. Só justiça moveu o meu autor, sou obra dos poderes celestiais, da suma sapiência e primo amor. Antes de mim não foi coisa jamais criada, senão eterna, e eterna duro. Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Vocês acompanharam então a tradução do Cristiano Martins para esse trecho introdutório do canto terceiro do Inferno de Dante? Está na editora Itatiaia, uma edição que eu particularmente gosto muito, né? Recomendo também a tradução da editora 34, do Ítalo Eugênio Mauro, não só porque é muito premiada, mas porque é muito boa, e tem também a versão original ao lado para consultas, né? Para essa parte mais reflexiva do vídeo, consultei a questão 40, especialmente, do segundo volume da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Questão essa que aborda a esperança e o desespero, né? Para compreender isso, é claro, é necessário, né, ter uma certa base da ética aristotélica para aí sim compreender o modo como Tomás de Aquino assimila isso a partir da teologia cristã, né? O que ele diz lá que nos interessa para compreender esse trecho enigmático, né, essa inscrição ali na entrada do inferno, né? Ele começa esclarecendo que necessariamente a esperança é sempre, senão esperança de um bem, certo? E nessa trilha a gente pensa, né, o que é o bem, senão a finalidade da existência humana já desde Aristóteles. Uma existência que é plenamente humana, necessariamente no seu ápice tem que ter os bens intelectuais. É interessante que depois dessa inscrição, o Dante relata um pavor, uma agonia, e Virgílio diz que aqueles que estão gritando ali, porque só se ouvem os ais, né, são aqueles que a gente que o bem do intelecto não soube conservar. Dei uma olhadinha na cola ali, né? Ou seja, essas pessoas não souberam conservar, esses seres que estão lá, os seres humanos que estão na danação naquele momento, não souberam conservar o bem do intelecto. Na questão 63 da Suma Teológica, no segundo volume, Tomás de Aquino vai dizer que o dom do intelecto é ver a Deus. Ou seja, a gente percebe, então, no plano total, na estrutura total da Suma Teológica, uma relação intrínseca entre bem, intelecto e aproximação ou afastamento da divindade, ok? Se a esperança, então, é a percepção de um bem futuro, a alegria é o bem presente, né? O bem presente se chama alegria. O contrário da esperança, nesse sentido, né, é o temor de um mal futuro, ok? O temor de um mal futuro é basicamente a definição de medo, ok? Olhando para esses três conceitos, né, de temor, de bem e de esperança, a gente percebe que só é possível ter esperança nesse plano geral da Divina Comédia no purgatório. Por quê? Porque no paraíso só há alegria, só há bem-aventurança, o estado de glória. Então não há necessidade de ter
expectativa, uma esperança de um bem futuro, porque ele já está sendo fruído. Por outro lado, né, no polo oposto, no inferno não é possível, e só é possível então o desespero, e quando Tomás de Aquino define desespero isso fica mais claro, só é possível o desespero justamente porque há um afastamento máximo daquilo a que se propõe a inteligência humana, o intelecto humano, que seria essa única possibilidade da contemplação da divindade. E como que conceitua Tomás de Aquino o desespero? Ele diz que o desespero não é só o impedimento, né, a impossibilidade de ter esperança, mas é um afastamento consciente, né, daquilo que possibilitaria ter a esperança num bem futuro. Ou seja, a explicação de Virgílio na sequência desta passagem dá conta, então, justamente das impossibilidades dos danados possuírem algum tipo de esperança no próprio inferno. Dito tudo isso, né, voltando agora à questão inicial que propus lá no vídeo, né, quem teria escrito, quem teria colocado essa inscrição, então, que é desesperadora no sentido técnico, então, né? Segundo a minha concepção, definitivamente não é um demônio que escreveu, não é Lúcifer tirando sarro, né, sendo irônico de quem está prestes a ficar eternamente tendo agruras ali. Também não me parece necessariamente que tenha sido a própria divindade, né, o próprio Deus, mas me parece sim que há algo muito razoável, muito racional, muito consciente ali, dispondo então um percurso que vai desde as virtudes até os vícios e desde a proximidade até o afastamento máximo da divindade, e nesse caso a impossibilidade de quaisquer pontos, né, de aproximação, e mesmo aquilo que há, por exemplo, no purgatório, né, que embora haja sofrimento no purgatório, esse sofrimento é limitado, dura o tempo no qual passou o ser humano, né, naquele pecado específico, ou seja, cessada aquela duração, aí sim é possível, né, ter a visio Dei, a visão de Deus. Dessa forma, como eu disse há pouco, só é possível ter esperança nesse cômputo geral, na estrutura geral da Divina Comédia, no purgatório. Por deficiência, não é possível no inferno, e por proficiência, ou seja, por excesso de bem, não é possível ter lá no paraíso. Ok? Interessante perceber que um pouquinho para frente, Virgílio diz para Dante que qualquer tibieza aqui não se comporta. Ou seja, qualquer fraqueza não se sustenta no inferno. Se nós levarmos em consideração, então, essa observação de Virgílio e, ao mesmo tempo, a advertência inicial, né, e completa do canto terceiro, que finaliza com deixai toda a esperança a vós que entrais, nós percebemos que se a criação do inferno se deve a uma justiça divina, como é dito lá, e o autor do inferno é a própria divindade, nós entendemos então essa última observação como um modo de aceitação resignada, bem ao gosto estoico mesmo, de um futuro mal, esse sim, de um futuro mal completamente impossibilitado de ver a divindade em algum momento, e por isso mesmo Dante diz para frente que todos os que estão ali no limbo, né, que embora seja uma espécie de área VIP do inferno, todos eles padecem de uma tristeza essencial, porque nunca verão a face de Deus. Nós podemos então compreender que essa advertência definitivamente não foi escrita por Lúcifer ou qualquer demônio, mas é muito mais uma advertência muito coerente com toda a proposta de inferno, purgatório e paraíso dantesco. Isso tem uma base teológica cristã, sem dúvida nenhuma, que se apoia também numa ética aristotélica que vem desde a antiguidade. E aí nós temos, então, um percurso que vai desde a concepção de um ser humano que precisa usufruir e atualizar bens intelectuais para ser efetivamente virtuoso, adquirir hábitos virtuosos para ter como finalidade o bem e o supremo bem, ou seja, o dom do intelecto, como foi dito há pouco, é justamente ver a face de Deus, o que ocorre inclusive com o próprio Dante, mas aí é outra conversa.